Olá pessoal, bem-vindos à nova aula do curso de Cálculo Numérico. Essa videoaula a gente vai falar hoje sobre interpolação polinomial, tá? Estou chamando aqui de parte um porque o assunto é mais extenso e ele vai se estender além dessa semana, tá? Então essa semana o que a gente vai ver vamos para o resumo da aula de hoje, o que a gente vai ver é os conceitos de interpolação, né? Interpolação polinomial e unicidade de polinômio interpolador, e dois métodos de resolução para encontrar o polinômio, tá? Que é o método de resolução do sistema linear, que vem direto das condições que a gente vai ver a seguir, e o método de Lagrange, que é um método alternativo. Tá? E aí a gente conclui com exemplos. Exemplos vão ser outros vídeos que a gente vai fazer, onde a gente vai pegar um certo conjunto de dados e vai resolver com os dois métodos diferentes, tá legal? Então, interpolação, o que é interpolação? Suponha que você tem lá um determinado, uma grandeza que você quer observar, né? Que você vai chamar de y, dado que você tem uma variável que você conheça, que é chamada de x, tá? Então, o que acontece é que você tem, eventualmente, uma função que você não conhece. Vamos supor, você tem lá, você trabalha numa empresa e você quer saber como a variação no preço do dólar, por exemplo, da cotação do dólar, afeta o número de itens que você, de um determinado tipo de mercadoria que a sua empresa comercializa. O quanto você consegue vender, como isso afeta a venda desses itens. Ou você pode estar fazendo um experimento em física, você pode estar querendo determinar qual é o tamanho, qual é o período de um pêndulo, dado que você tem o tamanho desse pêndulo, ou uma coisa mais sofisticada, enfim, podem ser várias coisas em que você não sabe a função real daquilo, você está investigando. No caso do pêndulo é trivial, existe já uma expressão bem conhecida para isso, para pequenas oscilações, mas você eventualmente está querendo ver alguma coisa que ainda não é conhecido, que é mais complicado, que você não conhece essa função a princípio. E às vezes você nem está interessado em conhecer, você quer uma boa aproximação dessa função. Você tem lá uma função que você não conhece, né? E aí, o que você tem de verdade é que você fez algumas medidas, então para certos valores de x, então você tem um valor x0 aqui, você tem um valor correspondente y0 aqui, tá? Depois você teve para um outro valor x1 aqui, você tem um outro valor y1 aqui. E depois você fez uma outra medida aqui, um x3, e aí você conseguiu um y3 aqui e assim por diante. Então, o que você vai fazer? O que é a interpolação? A interpolação é você pegar um determinado, uma função que você vai conseguir ajustar aqui de alguma maneira, e ela vai passar, ela vai se aproximar. Então aqui vai ser a função que você não conhece, f de x, tá? E essa coisa que eu desenhei com lápis aqui vai ser uma g de x, uma função que você está querendo se aproximar, tá? Para tentar descrever os dados que você obteve, porque você não sabe a função, tá? Você não conhece a função, você precisa de alguma coisa que se aproxime dessa função. Então vamos supor que você precise saber um determinado valor, um x4 aqui, que fica aqui no meio. Você precisa interpolar, né? Daí vem o nome interpolação, porque você está aqui no meio. Você quer saber esse valor aqui. A sua função interpolada vai te dar esse valor aqui. Existe uma diferença aqui, você tem um erro que você está perdendo. Tá? Então, na prática, o que você quer fazer é encontrar essa função. Podem ser várias funções, tá? Mas a princípio a gente vai trabalhar só com um polinômio. Então, existem diversos tipos de função e a gente vai se ater a um tipo de polinômio que corresponde ao seguinte sentido. A gente, dado que você tem uma tabela x e y, onde você tem os valores x0, x1, x2 e xn, você tem correspondentes valores y, y1, y2, yn. Então, a partir desses pontos aqui, você vai querer encontrar então um polinômio que faça a interpolação, tá? E o nome interpolação vem justamente disso, que você está entre pontos, tá? Se você fizer uma função aqui, você não tem garantia nenhuma
que fora desse intervalo onde você fez essa sua interpolação, essa função vai ser aproximada à função original que você está interessado. Tá? Então, de verdade, ela serve para esse regime aqui. Ela não serve para fazer extrapolação. Fazer extrapolação com polinômio interpolado é um perigo. Então, não façam isso porque é sinônimo de fracasso. Se você for um diretor de empresa um dia e fizer um negócio desse, você vai perder toda a sua carreira. Você vai ser mandado embora. Tá? Então, vamos lá. E aí, esse aqui é um exemplo, tá, de interpolação. Então, você tem aqui esses pontos azuisinhos aqui, são os nós de interpolação. Tá? E essa função, quer dizer, por que a gente faz? Ou é porque a função é desconhecida, você tem um conjunto de pontos e você quer conhecer, ou às vezes a função até é conhecida, mas ela é extremamente complicada. Essa função aí, por exemplo, eu deixaria vocês se divertirem para tentar descobrir qual é a função que foi montada aí. Tá? Não é uma função impossível, uma vez que você conhece essa função, ela não tem os problemas que a gente imagina, como, por exemplo, ser incapaz, por exemplo, de... como se diz, de diferenciar, de derivar e de fazer integral, tá? Tem algumas funções que são realmente muito difíceis de derivar e integrar, tá? Algumas até são impossíveis de você conseguir isso. Então você às vezes precisa de uma função porque você precisa da integral num determinado intervalo, você precisa saber a integral num determinado intervalo, você precisa saber ter uma estimativa da derivada num determinado intervalo. Então isso pode ser útil para você numa situação como essa. Então, o que a gente faz? Aqui é o caso, a linha verde agora é a mesma, nos mesmos pontos, quer dizer, eu usei os mesmos pontos dos nós de interpolação, a gente chama esses pontos azuis de nós de interpolação. Então, os nós de interpolação são o seguinte, você tem a curva é complicada, e eventualmente você conhece os valores desses pontos aqui, qual é o valor x e qual é o valor y em cada um desses pontos, e aí você usa esses pontos, então, para fazer a sua interpolação, tá? Então, de verdade, é isso que você está fazendo agora. Você pega, eu fiz aqui um polinômio interpolador aqui, e essa linha verde tracejada, ela está passando em cada um dos pontos e se aproximando ao máximo que ela consegue dessa curva maluca vermelha que está aqui. Tá? Aí o que acontece? Muito bem, você falou assim, tá, e como é que eu faço para fazer esse polinômio? Como é que eu crio esse polinômio? De que maneira eu vou atrás desse polinômio? Primeiro você precisa ter certeza que existe um polinômio que vai fazer esse serviço. A outra coisa é que seria, na maioria dos casos, desejável que esse polinômio fosse único, independente da forma como você tentasse interpolar esses pontos. Tá? Não ia ser legal que você usasse um método de interpolação e o seu colega, o seu subordinado, o seu superior, sei lá, ou uma pessoa da outra universidade com quem você está colaborando, faça uma interpolação com outro método e vocês achem polinômios diferentes, porque na hora que você for fazer a integral no mesmo intervalo, cada um vai achar um valor diferente. E aí você vai estar confiando no trabalho do outro, o outro vai estar confiando no seu trabalho e não vai bater. Então, seria desejável que, além desse polinômio existir, que ele fosse único. Tá? E, de fato, é o que acontece. Então, a gente pode enunciar que para qualquer conjunto de n mais 1 pares de pontos x e y, é possível interpolar um polinômio de grau n, tal que em cada ponto x e onde esse polinômio foi feita a interpolação, ele dá exatamente o valor da interpolação, do valor y que você usou para fazer a interpolação. Note que isso é completamente diferente do que a gente fez no método dos mínimos quadrados. E no método dos mínimos quadrados, você aproximava uma função aos pontos e ela não necessariamente ia passar em nenhum dos pontos. Como via de regra, em geral, ela não passava em nenhum dos pontos. Coincidentemente, podia passar em cima de um ponto ou outro, mas dificilmente ia passar em cima de todos, porque ele pegava mais ou menos uma média, fazia uma média desses pontos, ele não fazia obrigatoriamente passar em cada um dos pontos. Tá? Então, nesse caso, existe um teorema que garante que, além de existir esse polinômio, ele é único. Tá? Então, não interessa o método que você vai fazer para encontrar esse polinômio, se ele for um método que funciona, ele vai encontrar o mesmo polinômio que qualquer outro método que funcione também vai encontrar. Tá? Essa afirmação é o equivalente a você falar que por 2 pontos sempre passa uma reta e essa reta é única, é uma única reta. Então você pega aqui, você vai fazer a sua reta, ela vai ser única. Tá? Vai passar os 2 pontos aqui e ela vai ser única. Tá?
Só que essa é uma extensão, é uma generalização, quer dizer, esse teorema, essa afirmação que eu estou fazendo, que ainda não é exatamente um teorema, não estou demonstrando ele, quer dizer, eu posso até falar do teorema, eu vou falar do teorema, mas não vou necessariamente demonstrar. A demonstração vem da própria solução do sistema linear que a gente vai ver mais para frente. Então, essa é uma extensão disso daqui. Quando você começa a colocar mais pontos, então, a gente não pode esquecer que a equação de reta, y é igual a x mais b, na verdade, ela é um polinômio de grau 1, onde a gente chama A0, A1x, tá? Então, o A0 é o b e o A1 é o a, tá? Que são os coeficientes aqui. Então, essa expressão geral aqui para o polinômio que a gente está vendo aqui, o caso da reta, ele para aqui, onde está o mouse, tá? Onde está o meu cursor aqui. Tá? Então, um polinômio de grau n tem essa forma aqui, quer dizer, você vai ter nos coeficientes, para cada termo elevado a 1, 2, 3 até n, você vai ter um coeficiente individual para cada um deles, tá? E esses valores aí são constantes, são constantes que você tem. Eles não variam, não dependem de x, tá? Então, comparando isso aqui, a gente vê que, de fato, essa aqui é a equação de uma reta, que é a equação que passa em 2 pontos. Então, se você tiver 2 pontos no seu conjunto, você tem um polinômio interpolador de grau 1, que é uma reta. Tá? E só existe uma reta que passa em um único ponto. Então, essa é uma forma de demonstrar isso para o caso particular de 2 pontos, tá? Da reta. Mas isso acontece para os outros e a gente só consegue provar isso resolvendo o sistema linear, mostrando que o sistema linear tem uma única solução. Tá? Então, o teorema diz o seguinte, tem uma das formas de escrever esse teorema diz o seguinte, dado um conjunto x e y com i entre 1 e n mais 1 pares distintos em um intervalo fechado AB, então existe um único polinômio de grau n, Pn de x, tal que Pn de xi é igual a y. Isso aqui é muito importante. Tá? Na verdade, cada pontinho aqui, nada está aqui por acaso. Tá? Eles têm que ser distintos, ou seja, você não pode ter dois valores iguais para x. Tá? Senão isso aqui não dá solução. E no intervalo AB. Então existe um único polinômio, tal que isso aqui, quando você coloca o valor de cada um dos x que você colocou para fazer a sua interpolação, ele vai resultar no y do par ordenado. Tá? Então, como eu já falei antes, embora exista um único polinômio interpolador, existem várias formas de se obter esse polinômio. Tá? Então, é isso que a gente vai abordar agora, duas dessas formas. Tá? O primeiro método é o método da resolução do sistema linear. Então, daquela condição em que a gente diz que os p's n de x e é igual ao próprio y i, a gente consegue montar esse sistema linear que a gente está apresentando aqui. Tá? Então, quando a gente resolve esse sistema linear, o polinômio interpolador vai ser obtido da resolução desse sistema linear. Ou seja, a gente garante que só tem um. Por quê? Porque senão a gente teria polinômios que seriam paralelos, vamos dizer assim. Né? Então, se você tem polinômios paralelos, o único jeito do seu sistema ter mais de uma solução, e ele teria infinitas soluções, porque você teria os polinômios paralelos e tal. Mas a gente tem um número de vínculos suficiente para garantir que a gente tenha um único polinômio como resultado da solução, como solução desse sistema. Ou seja, esse sistema tem uma única solução, e essa solução é o polinômio interpolador. Ok? Bom, então, essa condição aqui é que garante, como eu já estava falando, que a gente vai ter uma única solução, a gente vai ter esse sistema aqui, e esse sistema tendo uma única solução, essa única solução é esse polinômio interpolador. Tá? Então, a gente pode olhar isso para efeito de ilustração, no caso em que a gente tenha
um conjunto de 3 pares ordenados, ou seja, n igual a 2. O número de pares que a gente vai precisar, então, é n mais 1 é igual a 3. Tá? E aí, vocês veem aqui a gente vai ter um conjunto de dados, né? X tem 3 valores, x0, x1, x2. Y tem y0, y1, e que então, x0, y0, x1, y1, x2, y2. Para a gente colocar, então, a seguinte condição, né? A gente está colocando essa condição aqui. Então, a gente está dizendo o seguinte. O meu Pn, ou no caso aqui vai ser um P de 2, tá? Para ficar mais fácil. De x vai ser o seguinte. Eu estou dizendo que quando x0, isso aqui vai ser igual a y0, tá? Então, o meu polinômio de grau 2, calculado no meu valor x0, tem que ser igual a y0. É isso que dá essa condição aqui, tá? Essa condição dá exatamente, é isso que quer dizer aqui, tá? E aí, o que a gente faz nesse caso? Então, como é que a gente reescreve isso aqui? A gente reescreve exatamente como está ali no slide, tá? Então, como é que a gente define o polinômio de grau 2? O polinômio de grau 2, de maneira genérica, vai ser o quê? A0 mais A1 x elevado a 1, né? X elevado a 1 é x, e A2 x elevado a 2. Então, a gente tem aqui 3 termos, né? 3 constantes, a gente tem 3 pontos, tá? E o grau do polinômio é 2. Então, se você quiser dizer que P2 de x0 é igual a y0, então isso é o equivalente a você substituir x0 aqui e igualar isso a y0. Então, isso aqui fica. Isso aqui é isso aqui, calculado em x0. Então, é A0 mais A1 de x0 mais A2 de x0 ao quadrado é igual a y0. Ok? E é isso que é feito aqui. Então, A0 mais A1 de x0 mais A2 de x0 ao quadrado igual a y0. A mesma coisa para cada valor de x. Para o x1, para o x2, você vai ser igual a y1, y2. É isso que determina essa igualdade aqui, que vem do teorema que a gente estava abordando agora há pouco. Então, a gente acaba tendo, então, a segunda equação vai ser similar à primeira, só que vai ser igual a y1 calculado em x1. A terceira vai ser o mesmo polinômio calculado em x2 e vai ser igual a y2. Então, quando você monta esse sistema de equações aqui, você consegue fazer esse sistema aqui matricial, tá? Você consegue fazer essa representação matricial. Isso aqui é igual a isso, é a mesma coisa, tá? Então, esse vezes esse, mais esse vezes esse, mais esse vezes esse é igual a esse. Esse vezes esse, mais esse vezes esse, mais esse vezes esse, igual a esse, e esse vezes esse, mais esse vezes esse, mais esse vezes esse, igual a esse. Então, tranquilo, essa matriz aqui do lado é conhecida como matriz de Vandermonde, ela tem algumas características que trazem algumas instabilidades para ela. Então, na hora de resolver esse sistema, a gente tem que ter um certo cuidado, tá legal? Mas, para o que interessa, a gente vai resolver e não vai ter problema nenhum, tá? No nosso caso. Então, o que a gente tem que fazer? Assim, quando a gente resolve esse sistema, aí, quer dizer, o que a gente quer aqui? Quem é a nossa incógnita aqui? É esse cara aqui. Né? Se vocês lembrarem das aulas de resolução de sistemas lineares, esse aqui é o nosso A, esse aqui é o nosso X, esse aqui é o nosso Y. Tá? E aí você vai, então, obter os coeficientes desse polinômio aqui e pronto, está resolvido o seu problema. Independente do método que você vai usar, você já tem o seu polinômio. Tá? É esse aqui. Se você fizer por outro método, você vai encontrar um polinômio que vai ter uma cara eventualmente diferente, mas aí, a hora que você começar a manipular algebricamente esses fatores, você vai achar um polinômio idêntico a esse daqui. Tá? Então, o que a gente vai falar agora? Agora a gente vai falar... Então, daqui a pouco eu vou fazer... Um dos exemplos que eu vou fazer é justamente calcular esses coeficientes usando esse método para um conjunto de dados. Tá? Que a gente vai extrair daquela curva maluca que a gente viu agora há pouco. Tá? Então, agora eu vou falar do método de Lagrange. O método de Lagrange é um método alternativo de encontrar esse polinômio interpolador. Tá? Ele consiste em apresentar o polinômio de uma maneira diferente. Ele apresenta numa outra forma. Por isso, por ele apresentar o polinômio de uma outra forma, ele às vezes é conhecido como a forma de Lagrange. Tá?
Então aqui, o que, que você vai fazer? O polinômio vai ser, então, a somatória, o polinômio de grau n vai ser a somatória de k indo de 0 até n, de yk, quer dizer, os valores de y que você tem na sua tabela, vezes esse L índice k aqui. E o que, que é esse L índice k? Esse L índice k é um polinômio de Lagrange, tá? De ordem n, de grau n. Tá? Então, se você tem um polinômio de... Se você está interpolando um polinômio de grau 3, ele vai ser um polinômio de Lagrange de grau 3. Né? Cada um deles vai ser um polinômio de Lagrange de grau 3. Tá? Vão ser diferentes, não vão ser idênticos. Por quê? Porque como é que você calcula cada um desses L índice K? Você faz o produtório de J indo de 0 até N, com J sempre diferente de K, de X menos XJ, dividido pelo produtório de J indo até N, também com J diferente de K, de XK menos XJ. Tá? E aí, como é que a gente vê isso na prática? Na prática, a gente faz o seguinte, a gente olha de novo para a tabela, a gente tem de novo aquela tabela de dados, então a gente tem o X e tem o Y aqui, x0, x1, x2. A gente está de novo usando 3 pontos, tá? Para ficar mais simples. y0, y1, y2. E todos esses polinômios vão ser de grau 2. Como é que vai ser? Então, o polinômio escrito na forma de Lagrange, como é que vai estar esse polinômio na forma de Lagrange? O polinômio na forma de Lagrange vai estar escrito da seguinte forma. É o P2 de x, que vai ser igual a y0, L0 de x, mais y1, L1 de x, mais y2, L2 de x. Tá? Então, o que resta fazer aqui é calcular esses L's aqui. Então, o L0, como é que a gente vai calcular? A gente pega aqui a expressão, eu vou botar de volta aqui o slide na tela para a gente ver a expressão. A expressão é o quê? É o produtório aqui, de 0 a n, pulando o k. Então, o L0, quem é o k aqui? O k é igual a 0. Então, primeiro é k igual a 0. L0 é igual. Então, a gente tem um produtório aqui. E o que a gente vai multiplicar várias vezes? É esse termo, x menos xj. Então, tem x menos... O j vai de 0 a n, mas nunca pode ser igual a k. Qual é o valor de k? K é igual a 0. Então, o x tem que ser... Não pode ter... É x menos, não pode ser x0 aqui. Então, vai ser o primeiro que vem depois, é o x1. Vou fazer a letra maior aqui, que estou achando que está ficando pequeno para ver. x1 vezes x menos x2, que é o próximo. E acabou. A gente não tem mais do que o índice 2 aqui. Então, aqui as constantes. Então, esses x1, x0, x1 e x2 são valores que a gente tem na nossa tabelinha aqui. São os valores tabelados. Tá ok? E aí, no denominador, é o quê? O que diz aqui? No denominador, a gente tem a mesma restrição de que o j não pode ser igual a k, mas a gente tem o quê? O xk menos o xj. E aí fica claro por que não pode ser o j igual a k, certo? Porque senão a gente teria um zero multiplicando todo mundo no denominador e isso daqui não teria solução. Então a gente vai ter, quem é o k aqui? K é zero. Então é x0 menos x1, x0 menos x2. Agora, anote o seguinte, a hora que a gente for fazer isso aqui vai dar um número, tá? O denominador vai dar um número. Isso aqui é um valor tabelado aqui, sei lá, número 1, vai valer 1, aqui vai valer 2, aqui 3, por exemplo. Então, isso aqui é 1 menos 2, depois 1 menos 3. Então, é menos 1 vezes menos 2, é um número, tá? Vai dar mais 2 aqui embaixo, é um número. Um número. Aqui em cima, o que você tem? x1 e x2 são valores tabelados. Mas o x é a sua variável. A variável na qual você está querendo fazer seu polinômio. Então, você vai ter x, você vai fazer a distributiva, x vezes x vai dar x quadrado. X vezes x2, x1 vezes x, x1. Então, isso aqui vai ser, você vai ter um termo de x quadrado, dois termos de x elevado à primeira e um termo constante. Tá? Ou seja, é um polinômio de grau 2. Tá? Um termo de x quadrado, dois termos de x elevado à primeira e um termo de valor de constante.
exatamente a definição de um polinômio de grau 2. Tá? E aí depois a gente vai fazer o quê? Depois a gente vai fazer para k igual a 1, a lógica é a mesma. Então a gente vai fazer o quê? L de 1 é igual a x menos... Não podemos ter k igual, j igual a k. Então, vai ser x0. E x menos não pode ser x1, tem que ser x2. E aí no denominador a mesma história. Então a gente vai ter x, aqui ele tem que ser o índice k, menos x0, que é o primeiro da lista, né? É o 0. Depois x1 de novo. O próximo da lista seria x1, mas x1 não pode ser porque o k é igual a 1. E se a gente colocar menos x1 aqui vai ter um 0, certo? Menos x2. E por último, com k igual a 2, então L2 vai ser igual x menos x0, x menos x1, e no denominador x2 menos x0, x2 menos x1. Tá legal? E é exatamente o que a gente encontra aqui. Tá? Eu estou vendo que talvez não esteja tão claro na folha aqui, mas não se preocupem porque tem a expressão aqui direitinho. Tá? Aqui a gente tem a expressão nos slides. Esses slides vão estar no Moodle, não tem problema. Tá? Então, cada um desses polinômios de Lagrange são de grau 2. Se a gente estivesse interpolando um polinômio de grau 3, eles seriam de grau 3 e assim sucessivamente. Tá? Então, uma vez que a gente tem isso aqui definido, a gente consegue calcular essa expressão aqui. Porque você tem o L0, você tem o L1 e o L2 você substitui. E aí vai ter um monte de conta que você tem que fazer, enfim, para você reduzir. E se você quiser ter isso aqui nessa forma bonitinha que a gente tinha antes, nessa forma bonitinha, você vai ter que fazer todas as simplificações, manipulações algébricas para isso. Tá? Então, por último, agora eu vou falar sobre o exemplo que a gente vai fazer. Então, esse aqui é um conjunto de dados. É um subconjunto de dados, né, dos nós que eu retirei daquela figura 1. Tá? Então, a gente vai ver a aplicação desses dois métodos, tá? Do método de resolução do sistema linear e o método de Lagrange, aplicados a esses pontos. Esses pontos foram tirados da figura 1. A figura 1 é essa figura aqui. E os 3 pontos em questão são esses 3 aqui. Tá? Então, a gente vai ajustar um polinômio aqui, nesse trecho aqui. Ah, mas por que não ajustar tudo? Porque a gente não terminaria a aula em uma semana, tá certo? Porque a gente teria que fazer um polinômio de muitos graus e para fazer isso na mão, mostrando todos os passos, seria impossível. Então, a gente pega esses 3 pontos e faz, e a gente vai ver, então, como funciona a interpolação e, eventualmente, a gente vai procurar calcular um valor entre os pontos que a gente não conhece, tá? Que a gente não sabe o valor. Então, a gente vai pegar um x aqui em algum lugar, entre 1 e 1,5, tá? Por exemplo, ou podia ser entre 1,5 e 2, e depois aplicar o valor nesse polinômio aqui, tá? No polinômio que a gente vai determinar aqui. Tá legal? Então, é isso. A gente vai fazer, então, as extrapolações e a gente vai usar o Jupyter Notebook também para fazer essas contas aqui. Tá legal? É isso. Até os próximos vídeos.